Bom dia a todos, eu espero que você esteja bem. Não saia de casa sem antes entregar a sua vida a Jesus, se antes entregar sua casa, sua família, teus amigos a Cristo. Vamos lá para mais uma reflexão. Eu espero que Deus te dê uma boa sexta-feira, um bom trabalho, um bom descanso, uma boas férias. Eu não sei qual é a sua situação, mas Jesus ele sabe de tudo da sua e da minha vida. Não tem nada que Cristo não se atente, desde o macro como do micro. Deus ele tem cuidado do seu povo. Por mais que não pareça que Deus está no controle, mas Deus está no controle. Porque se Deus não tivesse no controle, eu creio que essa terra já não existiria mais. Satanás já teria explodido todos nós. A gente todos já teríamos morrido. Vamos lá? João, João capítulo 4. João capítulo 4. O contexto aqui você lembra, né, de João capítulo 4 sobre a mulher samaritana, onde ela teve um encontro com Cristo. Jesus preparou tudo para aquela mulher. Os discípulos nesse interim, eles foram buscar comida, estavam atrás de comida e eles voltaram. E hoje eu fico pensando, parece que o nosso cristianismo, o evangelho, o evangélico, nós estamos deixando a desejar. Quando eu digo nós, eu também. Para você ter uma ideia, eu fico pensando como que vai ser pregado esse evangelho em todo o mundo. Só na África existe mais de 1.200 línguas. Só na África, mais de 1.200 idiomas. Idiomas. Existe quase um continente que não conhece a Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, que não existe tradução da Bíblia para aquelas pessoas. O cristianismo é a religião que menos cresce por culpa nossa. Culpa minha, culpa sua. Porque nós professamos a Cristo, nós professamos acreditar em Jesus, na volta de Jesus, mas a gente não apressa a volta de Jesus. Porque eu acho que talvez a gente esteja gostando desse sofrimento, dessas mazelas, dessas coisas ruins que andam acontecendo. Ou talvez a sua vida esteja muito boa, ou talvez você pense, Ricardo, eu sou muito novo, ainda eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos. Eu entendo você. Eu entendo, são sonhos, são projetos, mas eu entendo também que o mundo está preparado. As pessoas estão preparadas para receber a mensagem. E nós falhamos nisso. O islamismo, ele cresceu 500% a mais do que o cristianismo, do que o evangelho. O islamismo é a religião aí, ó, que mais cresce. Aqui, a Europa, um país que antigamente era cristão, existe mais ateu do que pessoas cristãs. Nosso Brasil, existe misturas de religiões, mais de 40 mil denominações religiosas. Sabe quantos por cento que eu e você crescemos, que acreditamos em Cristo, em Jesus, na salvação? Não passa de 4%. Já pensou? 4% para 500. O budismo cresce, o hinduísmo cresce. O Japão, a terceira potência mundial, cresce com mais deuses que eles têm. E Jesus disse que já está preparado. O campo está maduro.
o pior trabalho, os nossos pioneiros já fizeram. Desde Adão até o dia de hoje, o pior trabalho eu creio que eles já fizeram. Olha o que diz João capítulo 4, versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele os discípulos. 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas eles lhe disse: Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe porventura alguém trazido o que comer, para Jesus? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Verso 37. Pois no caso é verdadeiro e dito: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que Jesus está falando para mim e para você aqui no verso 38? Eu, porém, vos enviei para ceifar e não para semeares. Outros trabalharam e vós trabalhastes no seu trabalho. Como eu já disse, o pior trabalho já foi feito. Desde Adão, aqueles que foram fiel ao Senhor, até o dia de hoje, o pior trabalho foi feito. O campo, as pessoas estão maduras. Quando eu digo madura, o coração das pessoas estão anelando a Cristo, um alívio espiritual, porque sabe, as pessoas, aquelas que nem têm religião, que nem vão na igreja, mas que elas acompanham os noticiários, elas acompanham o movimento, elas sabem que o dia está próximo, existe alguma coisa acontecendo na terra que está chacoalhando a terra. E as pessoas precisam saber que existe uma vida eterna, assim como eu e você não sabia. As pessoas precisam saber que quando alguém morre, ela vai para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus. Não existe um fantasma andando por aí, com todo o respeito da sua crença. Não existe. As pessoas precisam saber que haverá um juízo. As pessoas precisam saber que existe um Deus verdadeiro, o Criador do céu, da terra e do mar e da fonte das águas, apontando para o 4º mandamento da lei de Deus, como Criador, como mantenedor, como sustentador da sua e da minha vida. Que quando Deus convida, Ele paga a conta. Satanás tem nos colocado muito trabalho, muita ocupação, estamos nos preocupando com muito mimimi, muita corriqueira, estamos esquecendo do trabalho que Cristo falou. O pior trabalho já foi feito. Nos dias de Paulo, não teve um que não conheceu a Cristo, que escutou de Cristo e da sua mensagem. Vamos fazer uma oração para que Deus traga uma reforma e um reavivamento. Não existe um reavivamento sem reforma. Reforma e reavivamento, eles andam junto. Reavivamento e reforma, eles andam junto. Não existe um reavivamento sem uma mudança de vida, sem mudança de hábitos. Como é que você quer ter uma saúde boa, você quer ser uma pessoa bem preparada fisicamente, mentalmente? Como é que você quer ser essa pessoa se você não faz nada? Comendo o quê? Só gordura, não fazendo exercício, comendo o que não pode. Você acha que isso é preparo? É um exemplo, não é preparo.
Então, reavivamento significa uma reforma. Se não tem uma reforma, se não tem mudanças de hábitos, a gente não muda. Continuamos os mesmos. Continuamos com 4 ou menos por cento, enquanto as outras religiões crescem 500%, 300%. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos juntos orar. Querido e bondoso Deus, Pai, nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai, a ganhar almas para o Senhor, Pai. Senhor, tira da nossa vida o que é ruim, o que não presta, o que está nos impedindo. O Senhor possa cuidar de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe.